E aí, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Initium Podcast, o podcast onde a gente mergulha na mentalidade dos empresários para você aprender como que você pode levar esse conhecimento para a sua vida. Eu sou Felipe Castro e hoje quem está aqui comigo é o Caio César, do grupo OWN, uma das construtoras que mais crescem do interior de São Paulo e para o Brasil. E o Caio, além de ser fundador do grupo OWN, ele é engenheiro de produção, pós-graduado pela FGV, tem formações e mentorias no Grupo G4 e também tem uma vasta experiência internacional na Alemanha, Suíça, Estados Unidos e está aqui para bater esse papo com a gente. Caião, seja muito bem-vindo, meu amigo. Então dê suas credenciais, as boas-vindas aí pro pessoal e bora entregar conteúdo para essa turma, né? Legal, Felipe. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Mais uma vez aqui conversando. Eu lembro que a gente se conheceu, foi acho que 2019, não foi? Foi. Porque foi antes da pandemia. Foi o primeiro ano do BNI. Do BNI, né? Que a gente entrou lá, a gente bateu um papo e tudo mais. E aí você passou por uma trajetória na construção civil, né? Porque eu também estava lá com meu pai, a gente se acompanhou há muito tempo, né? Uhum. E aí você fundou a OWN, né? Que antes tinha outro nome, você trabalhava de outra forma e fundou. Como que foi a fundação da OWN? A fundação surgiu de união de dois concorrentes, né? Duas empresas concorrentes. E a gente entendeu que uma empresa complementava a outra. E aí, a partir disso, nós unimos forças, né? Para poder crescer de forma organizada. E aí que surgiu a OWN. E também já com foco em trazer outras tecnologias construtivas, né? Então a OWN nasceu para ser diferente, para estar sempre um passo à frente do mercado. E aí isso a gente trouxe primeiro o ICF, depois o Steel, e já veio com um formato de uma gestão mais eficiente, né? Unindo tecnologia e um conhecimento bacana de gestão, tanto técnica quanto administrativa para as obras. E o que é o Steel Frame, que é novidade aí no mercado? O que é isso? O Steel ele é um sistema construtivo que ele já tem quase 100 anos, ele já é bastante usado no mundo inteiro, e ele é formado por paredes de aço galvanizados em cabo, onde ele é produzido numa indústria. Então a gente pega um projeto arquitetônico feito, depois é desenvolvido um projeto estrutural, e aí é fabricado peça por peça. Cada peça tem a sua medida, tem isso o já seu vem desenho, pronto, né? Já vem pronto. E aí na obra a gente faz a montagem dessas peças. E aí por que o Steel é bom? Porque a gente tem uma precisão muito grande, né? Não tem desperdício de material, não tem sobra. Cada peça vem sob medida. A gente tem uma qualidade muito boa na montagem, na esquadro, prumo. Não pega umidade e toda a construção de Steel ela tem um isolamento térmico e acústico muito bom. Então a gente tem uma obra 40%, 50% mais rápida, térmica, acústica, sem desperdícios e que depois não tem umidade, é uma construção seca. Então a experiência de obra, tanto para o cliente quanto para a gente que é construtor, é muito melhor. Então, não que a alvenaria seja um sistema ruim, que a gente trabalha até hoje por muito tempo com ela. Só que o Steel ele trouxe um novo conceito, uma nova experiência de obra, onde é melhor para todo mundo, né? Então a gente consegue construir muito mais rápido, com uma experiência melhor de obra, e, por exemplo, para obras comerciais, onde o cliente é um investidor, um empresário, que quer gerar um retorno em cima da construção, ele consegue esse retorno metade do tempo também. Então é uma das vertentes que o Steel é um sistema que traz muitos benefícios. E por que você tomou a decisão de trazer o Steel, que é algo novo, inovador? Aí eu tô fazendo essa pergunta porque a gente sabe que o mercado da construção é muito conservador, né? É um mercado que caminha a passos mais lentos do que outras áreas, como tecnologia e tudo mais. E você foi lá, você investiu, você bancou e trouxe isso e está trabalhando. E hoje você está colhendo os frutos dessa escolha que você fez, né? E por que você fez isso? Exatamente. A gente fez, primeiro porque eu, como engenheiro de produção, gosto de eficiência, né? Trabalhei na indústria automobilística, trabalhei na aeronáutica, então eu sempre fiquei buscando um sistema onde a obra fosse mais eficiente. Então, a partir disso, a gente tem vários sistemas no mercado, mas escolhemos o Steel porque ele traz muita eficiência e muita qualidade na construção. E aí a gente consegue usar menos recursos para fazer a mesma coisa. Então, além de ter essa experiência melhor no canteiro de obras, a gente consegue crescer a empresa mais rápido e com menos pessoas. E hoje a mão de obra é um desafio
né? É verdade, né? No Brasil e no mundo. Então a gente conseguiu um equilíbrio com o steel frame. Não só na construção civil, mas em todas as áreas, Em né? todas as áreas. Então a gente conseguiu um equilíbrio com o steel. Um sistema com muita qualidade, eficiente, Uhum, e aí a gente poderia crescer a empresa muito mais rápido por precisar de menos estrutura. uhum. E, cara, ó que legal. Você trouxe um dado aqui, ó. De 2022 para 2025, você dobrou de tamanho, né? Dobramos de tamanho. E vocês estão batendo a marca aí de 9 milhões de faturamento, 70 clientes atendidos, 10 cidades, crescendo só com o steel frame, né? E uma das coisas mais legais que eu gosto nessa história é a parada do McDonald's, né? Que vocês estão construindo McDonald's de steel frame. Vocês construíram o primeiro e agora já tá pipocando obra de McDonald's aí em steel frame, né? Cara, o que você vê nessa trajetória de alta performance, de crescimento exponencial? O que você atribui de talento comportamental seu e da equipe lá do pessoal? Primeiro é coragem, né? Porque você tem muita coragem e muita resiliência para trazer um sistema construtivo onde a gente sabe que tem resistência, né? Então a gente fez primeiro esse trabalho de mostrar que é bom, de quebrar a resistência, né? Tomamos vários nãos na cara, desconfiança de todo mundo, né? Mas a gente teve coragem e resiliência para poder suportar isso e vencer essa barreira, né? E também a gente tem uma mentalidade sempre de buscar conhecimento, de conhecer as nossas capacidades e também o que a gente precisa melhorar. Então, nessa trajetória, a gente foi buscar sistemas novos, a gente foi em G4, fazer mentoria, aprender com os melhores. Então, esse conjunto de coisas é que fez com que a gente conseguisse ter esse crescimento rápido, né? E o McDonald's é uma conquista. A gente fez o primeiro no final do ano passado, a gente faz toda a montagem de estrutura, né? Deixa pronto para acabamento. E esse ano já fizemos um no primeiro semestre e estamos nesse momento fazendo dois, né? Em São Carlos e Jacareí. Então, é uma conquista, porque a gente fez um, mas continuou, né? Então, um trabalho bem feito foi reconhecido, a gente tem feito e pretende continuar no ano que vem. E além disso, a gente fez outros também, né? A gente fez uma obra de Gelato Borelli de Matão, foi uma obra mista. Foi bonito lá, né? Ficou legal. Estamos fazendo obras hospitalares também, fechamento de uma obra de pré-moldado que a gente está fazendo todas as paredes internas, forro. Obra no Dama Golf, que é um condomínio de altíssimo padrão. A gente está fazendo uma lá, já fechei mais uma semana passada. Então a gente também está conseguindo levar o steel para o alto padrão, né? Ele já era propagado no alto padrão, mas não aqui na nossa região. Então a gente está também levando o steel essa bandeira e nosso aí. conceito para o alto padrão também. Cara, que massa, né? Você falou de coragem. E coragem, como muita gente imagina, não é ausência de medo, mas é você agir apesar do medo, né? E qual que foi o maior medo que você teve, que você enfrentou e que você passou por ele usando a coragem nessa transição aí do steel, nessa inovação? E como que foi isso? Conta essa história aí. O maior medo foi a gente não conseguir vender o steel e, ao mesmo tempo, como a gente direcionou bastante nossa marca, nossa empresa para o steel, se a gente não vender no steel, vamos ficar sem obra de alvenaria e não vai vender. Ferrou. Vamos ficar sem venda. Então, o maior medo foi que nessa transição a gente perdesse a quantidade de obras necessárias para pagar os custos. Né? Então, gerasse um desequilíbrio de caixa. E, então, esse foi o maior medo, mas trabalhamos muito para vencer essa barreira, né? Então não tem plano B, né? É plano A. Vamos fazer steel e vamos fazer dar certo. Tá, e pra gente ser mais prático, quais foram as 3 coisas que você fez para você sanar esse medo e ter mais coragem de falar, cara, não, vamos? A primeira coisa é apresentar o steel para todos os clientes e todos os arquitetos. Então todo mundo que a gente se relacionou, a primeira opção sempre foi apresentar o steel e bater nas vantagens dele. Então esse foi o primeiro ponto, né? Não ficar assim, tem alvenaria, mas também tem o steel. Não, a gente começou a apresentar o steel como o principal, tirou dúvida de todo mundo, apresentou, colocou a cara, né? Participamos de grupo de networking também do segmento, para ter esse posicionamento. Então foi ter a coragem de colocar em primeiro lugar o steel. Tá? Segundo, foi ter o entendimento de como o cliente pensa,
da tecnologia e conseguir quebrar essas objeções. Então foi um trabalho muito grande, muito tempo de mesa, identificando quais são as objeções que os clientes estavam mais tendo, os arquitetos também. E aí eu mudei a forma de apresentar, forma de vender, né, de apresentar para o cliente, para os arquitetos. A oferta ali. A oferta, já sanando essas dúvidas no primeiro momento. E depois foi marketing, né? Foi realmente investir mais em marketing para poder ter um raio maior. E aí a gente começou a pegar obras fora da cidade, coisa que a gente não fazia antes. E aí isso foi um ponto de expansão muito bom, porque a gente teve que ter essa coragem de pegar obras fora também e organizar a empresa para isso. Essa logística, né? Essa logística. E por falar em logística, você falou também que liderar essa turma da construção civil é um grande desafio, né? Não, a gente vive isso, né? Cara, eu falo com um monte de empresário, então o que o pessoal mais traz é dor com liderança, impressionante. É gente que vai e não desempenha, ele com problema emocional talvez para liderar, e aí é um universo para falar sobre isso, né? E eu sei um pouco da construção, porque, pô, meu pai é dessa área, eu fui formado nessa área, então eu conheço esse mercado e eu sei também que existe muita conversa assim. Só que eu não vejo você falando disso, cara, eu não vejo você reclamando disso. Eu acho isso legal, eu acho isso um ponto positivo. Porque eu nunca vi você falando mal de colaborador, mal de... Cara, eu nunca vi. Eu sei, poucos que eu conheço que não traz isso, principalmente na parte da construção civil. Que é natural meter pau em colaborador, nos pedreiros e na turma. E eu não vejo. E como que você lidera? O que você vê que é o principal diferencial na liderança que você traz para sua turma, para sua galera? Porque eu sei que é uma equipe que está com você há muito tempo, então você não tem esse turnover, então tenho certeza que os cabeças, as chaves estão com você há um bom tempo, porque eu te acompanho. E o que você pode ensinar sobre liderança, principalmente na construção civil? Sim. Eu trouxe uma bagagem muito boa da automobilística, né, que fui gerente de fábrica e liderava mais de 200 pessoas, né? E tudo que eu aprendi, acho que a primeira coisa é você ser verdadeiro. É você falar uma coisa e fazer. Combinou, cumpre. Então a primeira coisa é ser de verdade. Não fazer discurso para motivar a turma e de outro lado você fazer outra coisa. Então sempre teve muito olho no olho, muita verdade, muita transparência, né, com as pessoas que trabalham com a gente. E é super importante isso. Eles têm que olhar para você e ver um exemplo daquilo que você cobra, né? Então a gente busca em todas as áreas da empresa ser exemplo de comportamento daquilo que a gente vai cobrar no pessoal, né? E dar condições também. Então a gente se preocupa muito em qualificação. A gente formou um time ao longo dos anos. Então, do mesmo jeito que a gente vai aprender nas indústrias, nos fornecedores, com as referências do mercado, a gente também passa esse conhecimento para eles, para a gente falar a mesma língua, né? Então vai treinar o steel frame. Vamos aprender o certo. Qual que é o certo? É montar dessa forma, nessa sequência. Tem que tomar cuidado com esses pontos. Então essa capacitação deles é muito importante, né? E eles se sentem valorizados também. E no dia a dia dá boas condições de trabalho, né? Então a gente dá as ferramentas para eles usarem. Tem EPI, tem roupa, tem água gelada. Então todas as condições que eles precisam a gente também fornece. Vai fazer uma obra fora, vai ficar num lugar bom, vai comer bem. Então a gente trata eles como a gente gostaria de ser tratado. Como seres humanos e pessoas que estão com a gente, né? É parte da nossa empresa, é parte da gente também. Então a gente faz um arroz e feijão bem feito. O básico, né? O básico é ser honesto, ser transparente, ter verdade, olho no olho, cumprir o que promete, paga certo, dá boas condições de trabalho, capacita, na hora de dar um feedback, saber dar um feedback, saber conversar, né? É um pouco diferente do que a gente vê na construção civil, que é só chicotada, né? A gente não, existe cobrança, que é natural, que precisa, mas de uma forma humana e respeitosa. Mas também a gente vai cobrar aquilo que a gente deu condições e que a gente ensinou a fazer, né? Então, a gente não tem muito mistério, não fica com muita motivação, nada exacerbado, nada de mentira, não. A gente vai lá. É o dia a dia mesmo. É o dia a dia, honesto, bem feito, olho no olho, bem prático. Então, Sabe esse é o nosso perfil, né? O perfil dos donos é esse, né? É a cultura, né? É a cultura da nossa empresa, é assim. Sim. Então, a gente não vai ficar iludindo muito a turma, não. Ó, tem que trabalhar, tem prazo, não é simples, mas tá aqui, as condições estão aqui.
a gente tá aqui para dar suporte no que precisar, pode levantar a mão, as condições de trabalho são boas, paga bem também, então a gente procura dar tudo o que precisa, dar orientação e saber que do lado de cá tem os proprietários que estão junto para dar suporte. Sabe que uma das coisas que eu aprendi com a vida e com a minha esposa é que o combinado não sai caro, né? Então, quando você alinha expectativas e cumpre os combinados, acontece uma mágica. Eu falo porque a gente convive muito com empresário, com líder, com gestor. E aí, o que eu vejo na maioria das vezes? Os caras, eles querem cobrar um resultado sem entregar a condição e sem fazer a parte deles. Só que o que acontece internamente, a nível de mentalidade? Quando a gente cobra algo de alguém sem a nossa parte estar entregue, a nossa própria consciência acusa a gente. Fala, cara, não, pera, você não pode estar cobrando isso dessa pessoa, porque você não está fazendo por merecer isso. E você não está dando a condição, você não está entregando. E aí, na hora que você vai cobrar um resultado, ser justo com um acordo, internamente você não está congruente com isso. Então, é isso que você falou, é a prática dessa mentalidade. Porque eu vejo muita gente errando nisso. Muito empresário errando nisso. E aí, ele não cumpre o efetivo com a equipe dele, aí começa a falar mal, começa a inventar um monte de história, porque ele não faz o básico bem feito. A maioria porque não sabe mesmo, não tem acesso a esse tipo de informação, não convive com outros empresários, a gente vai até falar sobre isso mais pra frente, e também porque outros não fazem por algum motivo interno, aí é uma longa história, que aí a mentalidade é minha praia, né? Sim. Entende? Então, o que você faz é o básico bem feito, cara, e dá essas condições, porque aí quando você entrega, você pode cobrar, tá equilibrado, né? Exatamente, senão você perde credibilidade com a equipe, né? A equipe passa a não ter confiança em você, né? E uma coisa importante também é como comunicar com eles, né? Então, cada área, cada função tem um perfil diferente de pessoas, né? Então, o pessoal que está lá na obra tem uma forma de se comunicar com eles, que aí a gente vai aprendendo com o tempo. Então, o Juliano, meu sócio, faz muito bem isso. Ele tem a linguagem correta, ele tem a leitura correta de como se comunicar com o pessoal. O pessoal que está na área comercial é uma outra forma de se comunicar. O pessoal mais de engenharia é uma outra forma de se comunicar. Então é importante o líder entender o perfil das pessoas que estão com ele, o perfil também da função e saber se comunicar, que é super importante. Senão também os ruídos de comunicação vão começar a trazer problema no dia a dia. E aí... Tem que ter certeza que você está se fazendo entender para quem está com você no time. Senão você fala uma coisa e não entende outra, o problema é seu. Exato, a comunicação é de responsabilidade de quem fala, né? É de quem fala. Então precisa ter essa certeza, essa confirmação que a mensagem foi bem passada. Então, se a gente se preocupa aí bastante flui bem, também, né? Aí flui bem. Ô Caião, você já passou por uma longa trajetória, né? Você viajou pro exterior, você estava na indústria automobilística, onde você entrou júnior e foi sair ali na área de gestão, executivo, aí foi fundar a construtora e tá aqui. Olhando para essa timeline sua, quem que é o Caio profissional hoje? Boa pergunta. Hoje o Caio profissional está muito mais maduro, né? Eu sempre fui muito agressivo com as ideias, né? Sempre pensei em muitas coisas, sempre quis fazer coisas diferentes, né? Então é que eu consegui sair de mecânico para gerente de multinacional em 5 anos. É verdade, Então eu tive sempre essa inquietação, né? Só que quando a gente é mais jovem, a gente fica num turbilhão de ideias, né? Então eu sempre tive essa inquietação e em certos momentos até com uma certa confusão, né? Muita vontade e às vezes faltava um direcionamento. Então eu consegui chegar rápido num primeiro objetivo que eu tinha, né? E hoje o que eu vejo? Que eu tenho essa inquietação ainda, né? A gente tem feito a empresa crescer, só que hoje eu tenho olhado muito para como eu estou me sentindo. Então, tanto é que eu gosto bastante de autoconhecimento, terapia, estudei bastante também na área que você tem o seu trabalho, né, e gosto bastante disso. Então, eu estou sempre olhando se aquilo está conectado com o meu propósito, com a minha energia no momento, se é o que eu quero para minha vida. Então, eu sempre estou olhando com responsabilidade para isso. Eu preciso crescer a empresa, quero mais, tenho ambição, mas como eu estou me sentindo? Será que isso vai ter um conflito? Então eu estou sempre olhando agora para o lado humano, né? Uhum. Hoje eu já sou casado, tenho filho, tenho uma família, isso é muito importante para mim.
Esse lado humano hoje tem contado bastante. Então eu tenho equilibrado, de certa forma, né? Nunca dá para equilibrar 100%, uma hora você tem que dar foco mais uma coisa, uma hora em outra, mas eu tenho olhado no viés do propósito, se é aquilo que eu quero para minha vida, o trabalho vai atrapalhar. Então hoje eu tenho feito esse balanceamento para entender, cara, eu vou fazer isso aqui, mas desde que esteja conectado com o meu propósito e eu esteja me sentindo bem para isso. Porque por muitos anos eu trabalhei infeliz, né? Tava colocando muita energia, deixando tudo de lado, só pensando no trabalho. Ok, consegui resultados com isso, mas hoje, atualmente, se eu fizer algo no trabalho que vai passar muito dessa fronteira, prefiro equilibrar e não deixar de atender minha família, não deixar de me sentir bem e me cuidar também. Tá. E, cara, qual que foi a principal crença, o principal bloqueio que você ressignificou pra você chegar onde você tá hoje e ter essa mentalidade? Eu tive que romper a barreira de você se permitir a ter as coisas, né? Porque sempre tive uma criação simples, né? Meus pais são muito educados, têm uma visão muito boa, mas nunca tive muito dinheiro, né? Então eu estudei escola pública, sofri, fiz Senai, trabalhei bastante enquanto fazia faculdade, no chão de fábrica, né? Então vim de baixo mesmo. E tem momentos que a gente, quando faz essa trajetória, não se permite, acha que não vai conseguir ter uma vida mais próspera, né? Lidar com isso. Então, o meu maior desafio foi romper isso. Falar, não, eu posso, eu consigo, é bom você prosperar, é bom você crescer, trabalhar, vai ter que trabalhar de qualquer forma, sendo numa função operacional, sendo na gestão, mas é romper essa barreira. Eu posso sim, mereço, e a prosperidade é boa. Então, foi ressignificar isso. Tá. E como que foi esse processo de fazer isso? Mudando de ambiente. Então, cada ambiente que eu mudei, eu fui entendendo eu fui conhecendo novas formas de pensar, experimentando coisas novas e falando, cara, isso é bom, eu posso, tô aqui. Então, eu era mecânico. De repente, eu tava em reuniões com diretores, com presidente. De repente, eu tava no MBA com grandes empresários. De repente, eu tava viajando para fora do país. E aí, meu dia a dia já era com C-level, né? Com presidente, com vice-presidente, com diretores. Então eu fui absorvendo essa mentalidade deles, entendendo que eu gostava daquilo, que estava conectado comigo, e fui querendo mais, né? Então, cara, eu posso viajar para a Europa, eu posso estar numa reunião com presidentes fora do país, eu posso ter meu negócio, eu sou capaz. E o que eu olhava que me faltava, eu ia atrás de aprender. Eu preciso desenvolver nisso. Eu ia atrás de me desenvolver. Agora naquilo, agora eu preciso conhecer mais esse negócio. Agora o meu comportamento não está adequado. Eu fiz processo de coaching, fiz hipnoterapia, fiz mentorias. Então a todo momento eu começo a entender o que está faltando, o que eu preciso me desenvolver para eu dar mais um passo. Então foi dessa forma, mudando de ambiente, eu estando aqui no ambiente eu estava entendendo o que estava faltando, o que eu precisava melhorar, ir atrás de melhorar, e aí foi assim, passo a passo. E continuo fazendo isso hoje. É interessante, muito, né, cara? Até você essa falou. semana é uma semana importante de reflexão, porque eu tive ambientes muito bons, que eu quero estar mais presente, e analisando o que mais que eu precisava fazer. Cara, eu preciso melhorar essa linguagem, eu preciso entender mais de tal assunto, eu preciso aprender a conversar mais sobre certas coisas. Preciso ter coragem de repente abordar um cara que eu acho que tá muito acima de mim e bater um papo com o cara. Cara, você sabe que essa questão do ambiente, eu sabia conceitualmente sobre isso, né? E esse ano, quando nós começamos a tracionar lá no ecossistema do Joel e tudo mais, cara, eu entrei num outro ambiente de altíssima performance. Porque eu estava acostumado naquele ambiente do IBC, do Zé Roberto Marques, é uma outra história. E aí você vai para um ambiente corporativo. Você sabe que você está lá no G4 e é assim que funciona o jogo. Só de você estar num nível de ambiente, o lugar que você tá, com as pessoas que você tá, ele já te valida, cara. Porque, por exemplo, você tá ali naquele ambiente, no caso seu do G4, no meu caso lá com o Joel,
Você está num nível onde não existe uma desconfiança da entrega e da qualidade do que você faz. Porque o ambiente ele já te valida. Por exemplo, se você já está lá naquele lugar, no mínimo você é bom no que você faz. Porque você já conquistou aquele espaço por você estar ali. Sim. E aí, claro, que depois vem todo o networking, que você vai conhecendo as pessoas, você vai servindo, você vai construindo isso. Mas só de você estar naquele lugar, cara, você já está numa nova posição, né? É que nem uma metáfora que eu gosto muito de dizer. Cara, você vai sei lá, no mercado e você vai comprar um creme de barbear. Cara, você vai comprar um creme de barbear no mercado. Tá? Então você tem um creme de barbear na melhor prateleira do mercado, que normalmente é aquela que está na sua vista ali, e você tem os cremes mais embaixo. Tá? Então você vai pegar um creme de barbear. Vamos supor que uma baita marca aí, vamos fazer propaganda para Bozano. A Bozano está custando R$5, aí você tem uma outra marca importada que custa 30. Você vai olhar para aquilo lá e fala, cara, Bozano, tá, até conheço essa marca, mas R$5 tem alguma coisa errada, cara. Naquela prateleira lá de baixo tem alguma coisa errada. E o outro tá bem posicionado, tá no ambiente certo, tá com o valor certo. Você fala, cara, isso aqui, o de 30, você nem questiona a qualidade. Talvez você fale, é mais caro, mas você não vai questionar que aquilo é bom. Não passa na sua cabeça que aquilo é bom. Então, o ambiente, ele faz isso com as pessoas também. Do ambiente que você tá, ele já te classifica, te posiciona, te precifica. Entende? É isso mesmo. Então, aí gera credibilidade já. Gera credibilidade só de você estar lá. E é claro que você vai ter que manter isso, provando de fato que você tem que entregar tem isso, né? Exato, tem que ser congruente, coerente, né? Então, cara, o que você falou é fundamental. E outra, você vai estar em contato com outras cabeças. Sim. Que pensam diferente, que têm rotinas diferentes, e aí você olha pra você e fala, peraí, adequar o meu comportamento. E é isso aí que você falou que você fez, né? A pessoa que tá lá em cima, às vezes ela olha pra você e fala, cara, ó, segue um caminho parecido com esse aqui, ó, vai nessa linha. E você fala, meu, eu não tava com essa visão, o cara me falou uma frase que mudou minha visão e essa visão vai ser uma alavanca de crescimento. É isso mesmo. Então já teve muitas coisas que, nesses ambientes, que o pessoal me comentou assim, falou, cara, ó, você não pensa em tal coisa, vai nessa linha. Eu entendi, fez sentido, fui e deu muito resultado. Sabe uma coisa legal de ambiente, cara? Quando a gente tá num ambiente novo, a gente começa a modelar. Aí você fez PNL comigo, a gente fala bastante sobre modelagem e como que você aprende com as pessoas. E uma das coisas que a gente aprende em ambiente, estando com pessoas, é modelar não só comportamento, jeito de falar, mas modelar estado interno. Como que a pessoa está se sentindo para tomar uma decisão A, uma decisão B, fazer aquilo. E talvez esse seja o maior benefício de você estar em contato com gente que está em alta performance, né? E falando de modelagem e de estado interno, para você tomar decisão, como que você gosta de se sentir? Qual que é o seu estado interno ideal para você tomar uma grande decisão, por exemplo, um investimento, uma abertura de mercado, alguma coisa nesse sentido? Eu gosto da sensação de estar desafiado, né? Eu gosto dessa pressão, desse desafio. Então eu costumo performar melhor nisso. Porque isso me faz pensar, eu aciono a intuição, eu analiso dados, eu monto um conjunto de coisas para eu tomar uma decisão que quando eu estou desafiado eu vou com mais profundidade, né? Então eu gosto disso, eu gosto de quando eu vou tomar uma decisão eu estar realmente desafiado, com a inquietação, e ativo um modo que eu vou com profundidade em tudo, e essa profundidade vai me trazer o que eu preciso, e aí eu tomo a decisão. Mas eu gosto sempre de ter um lado racional, de entender, de analisar, de ter dados suficientes para tomar uma decisão, mas tem um lado da intuição também, da energia. Isso é muito forte. Um outro lado seu também, né? Eu tenho muita intuição, eu sou muito ligado à energia, eu sinto. Então, quando eu tô nesse modo de alerta, eu gosto de estar em modo de alerta, né? Então, a minha intuição fica mais apurada e eu vou com mais profundidade para analisar a parte racional também. Então, é sempre esse estado que eu gosto de tomar decisão. Mas isso é seu, natural, ou você aprendeu com alguém? Isso aí? É natural. É uma coisa que já me acompanha desde mais novo, né? Eu sempre tive que tomar algumas decisões rápidas, né? Então, as coisas aparecem para mim muito rápido e eu tenho pouco tempo a decidir. Então, eu entro nesse modo
alerta. Aí eu tenho que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Entra na sala de guerra aí. Na sala de guerra e eu tomo decisão. Ô, Caião, você já quebrou a cara, irmão, na vida? Já quebrei a cara. Qual que foi a maior quebrada de cara que você teve e hoje você fala, caraca, se isso não tivesse acontecido, eu não seria essa pessoa de hoje, não teria aprendido e performado. Por muitas vezes eu quebrei a cara com as pessoas, né? De depositar muita confiança e muita carga numa pessoa que trabalhava comigo e as pessoas simplesmente ou saiu ou acabou de alguma forma não sendo leal, né? Então isso aconteceu já por várias vezes, né? A gente liderando ao longo dos anos tem vários exemplos. E a pandemia foi um momento que realmente me fez pensar em muitas coisas e me desenvolveu muito. Então, na forma de... Antes da pandemia, estava com um cenário muito positivo, aí vem a pandemia, aquela indecisão, você não sabe o que vai acontecer, e tudo acontecendo, e material subindo, né? Então, me fez aprender muitas coisas. Então, eu percebi que a forma de eu trabalhar, os modelos de negócio teria que ser outro. Eu acabei conhecendo um lado das pessoas, dos clientes principalmente, que eu não conhecia, né? Uma certa crueldade, né? Das pessoas. Então comecei também a entender um pouco mais do ser humano cliente, porque até então, anos atrás, eu estava acostumado a estar dentro de uma empresa, de uma organização, né? Então quando você tem o seu negócio, é o cliente com você, são os fornecedores com você, pessoa física, mesmo que você tenha uma empresa. Uhum. Então eu conheci esse lado também e conheci o lado do medo financeiro, né? De você saber que você tem uma conta grande para pagar e você ainda não saber de onde vai vir o recurso. Delícia isso, né? Então é sentir na pele isso, né? A possibilidade de você não ter recurso para pagar uma conta, uma agressividade enorme por parte de clientes, né? E pessoas te deixando na mão. Então esse conjunto de coisas, eu quebrei muita cara, né? Aprendi muito também. Aprendi a ter uma gestão muito boa de caixa, eu já tinha bastante informação, mas na prática é diferente. Entendi o modelo de negócio tinha que ser um pouco diferente, a forma de me relacionar com a equipe, com fornecedores, e também a forma de me relacionar com os clientes, de comunicar, de ter essa leitura. Então me trouxe muito desafio, mas muita maturidade também. Foi muito bom. Não fosse a pandemia, eu não teria crescido tão rápido agora, depois, no pós-pandemia. Isso me deu uma força, uma bagagem, uma experiência muito grande que, a partir disso, foi um ponto de virada para eu conseguir crescer rápido. Sim, sim. Então, foi umas quebradas de cara que foram boas, né? Que forjou você até aqui, né? Ô, Caião, você falou aí da infância, que você teve uma família muito boa, educação, valores e viveu num lar muito legal, uma infância boa, né? E, cara, quando você olha lá pra trás, o Caio Pititico, criancinha, e você traz esse aprendizado pra hoje, o que você vê que tá na base lá, desde a criança, desde a sua formação, e que você traz de valor hoje, assim, como um tesouro que você tem aqui? Cara, desde sempre a família, né, foi muito importante, então ainda muito presente. Eu gosto muito de estar com a minha mulher, com meus filhos. Tô sempre na casa dos meus pais também, então essa vivência da família é muito importante para mim. Então eu trago isso desde pequeno, né? Foi muito bom, sempre tive presente em casa, com meus avós, toda a família, então eu trago muito isso. É sempre muito importante para minha família, tá aqui em primeiro lugar, né? Outra coisa, assim, que sempre meu pai é um cara muito honesto, muito sério, muito rígido com isso, né? Então você ter palavra, né? Cumprir o que você combina, fazer as coisas com honestidade, buscar fazer o melhor. Ainda que você não tenha feito o melhor, mas a sua intenção foi de fazer o melhor, né? Se você não fez, aprende com aquilo e vai fazer o melhor de novo. E de sempre estudar. Desde muito pequeno, minha mãe sempre ali comigo, pegava na minha mão para aprender a escrever, chegava na escola, vamos fazer a tarefa primeiro, depois vai jogar bola, vai fazer outra coisa. Então sempre colocar o estudo como um ponto principal. Então eu sempre gosto de estudar, né? Por mais que eu não esteja numa instituição, eu tô lendo, eu tô aprendendo, fazendo um curso novo, buscando uma informação. Isso está muito presente também em mim.
Em todos os anos da minha vida, eu sempre estudei bastante, aprendi coisas novas. Uma hora é desenvolvimento pessoal, uma hora é marketing, uma hora é venda, uma hora é financeiro, uma hora é sobre steel frame, uma hora é sobre moda tecnologia. Mas é muito importante estudar. Então eu trago isso, de sempre buscar informação, buscar melhorar. Isso vem desde muito pequeno. Minha mãe e meu pai sempre me cobrando e me incentivando ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, são coisas básicas que eu trago desde sempre. Uhum. Valores básicos que você tem, básicos. Né? E também a questão da fé. Sempre, desde pequeno, eu sempre estive com a minha mãe na igreja, sempre gostei muito de rezar, tenho fé, né? Esse lado meu também é muito forte, exercito muito isso, passo pro meu filho. Então, antes de dormir, rezo com ele, ensino. E não só pela religião em si, mas para você ter o seu comportamento moldado nisso, né? Então, é saber que Deus existe, é ter fé, no dia a dia, colocar em prática os mandamentos, né? Ninguém é perfeito, todo mundo erra, mas você sempre tem essa base, né? Esse norte. Uhum. E isso também foi muito importante para mim. Todos os momentos de desafio, né? Ou de mudança, eu sempre tive conectado com Deus e sabendo que de alguma forma vai me ajudar, né? Uhum. E a gente vê vários pequenos milagres, né? As mudanças rápidas que a gente tem na vida, coisas que a gente não espera e aparecem na nossa frente, cai no colo, né? Tem oportunidades que, cara, elas vêm que não tem sentido. A gente não ia conseguir buscar isso, né? Mas de repente aparece, fala, pô, acho que Deus tá recompensando a gente, né? Tem algo operando a nosso favor, né? Uhum. E, cara, eu sei que você tem muito esse olhar, você falou da intuição, da energia, e eu sei que você tem esse um lado místico também, porque a gente tem muita amizade, né? E, cara, como que você vê esse lado místico, espiritual? Como que você se relaciona com Deus? Como que é isso pra você? Cara, muito legal porque eu, depois de muito tempo com esse pensamento, fazendo terapia, entendendo como as coisas funcionam, né? Nesse lado da energia, da espiritualidade, eu percebi que, para mim, tá diretamente ligado o quanto eu tô espiritualizado e com uma energia boa, ligado à minha prosperidade nos negócios. Então eu entendi que quanto mais eu estiver bem como pessoa e estiver fazendo com que outras pessoas evoluam, mais prosperidade eu vou ter aqui desse lado. Então não adianta eu sair correndo, querendo vender, querendo fazer negócio, se eu não estiver bem. Né? Se eu não estiver transmitindo uma boa energia, né? E não estiver num momento espiritualizado, com fé e colocando em prática. Então eu percebi que isso está diretamente ligado. Uhum. Então desde então, eu tomo muito cuidado com as minhas atitudes. Né? Então faço terapia, eu entendo o que eu preciso melhorar, se eu estou precisando perdoar mais naquele momento, se eu estou precisando ajudar mais alguém, doar mais, ou tratar melhor minha mulher, meus filhos, minha mãe. Então, cada fase da vida a gente está precisando desenvolver alguma coisa, né? Uhum. Então eu estou sempre entendendo isso e melhorando aquilo que eu preciso no momento. E aí eu vejo que isso traz um resultado bom. Uhum. Então eu estando melhor, mais feliz, as pessoas ao meu redor também, naturalmente os negócios melhoram. E é o que eu falo, às vezes eu não estou buscando uma coisa que ela de repente aparece na minha frente. Sem eu buscar. Conectou a energia aí. Conectou a energia. Por quê? Mas eu preciso me desenvolver, preciso gerar valor para outras pessoas, ter um bem-estar para poder os negócios virem, poder destravar, né? E a gente subindo a nossa energia, naturalmente a gente vai se conectar com pessoas com essa energia melhor, né? Uhum. E aí é um outro mundo, né? Um outro mundo. Obviamente, né? A gente tem que estar conectado com Deus. Eu rezo, eu vou na missa, eu tô sempre também conversando com Deus, né? Tem os hábitos, né? Tem os hábitos. E pedindo perdão também bastante. Né? Tem que ser, né? A gente erra muito, mas tem que ter essa consciência, né? De errar, volta e começa de novo. É assim, né? É assim. Irmão, a gente tem um quadro aqui, chama Momento Initium. Né? Então, Initium é um nome que envolve, é um conceito que envolve todo o meu trabalho, tudo que eu faço, né? O podcast é Initium Podcast, a minha mentoria é Mentoria Initium. O que significa Initium?
eu acredito que em algum momento da vida, uns mais cedo, outros mais tarde, a gente vai ter um start, vai falar, cara, não é lá fora o negócio, é aqui dentro. Então, eu preciso olhar pra dentro, tem alguma coisa que não tá legal, eu tô batendo cabeça, não tô andando, do jeito que tá, não fica. E surge uma indignação. Então a gente olha pra ele e fala, cara, do jeito que tá, não fica, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que chega, já deu, eu vou olhar pra mim, eu vou melhorar, eu vou transcender. Isso eu chamo de momento initium, tá? Então, qual que foi o seu momento initium? Eu vou falar de dois. Teve um primeiro e teve um segundo. O primeiro foi quando eu era supervisor na fábrica e eu via que tinham pessoas sendo promovidas a gerente, mas eu entendia que eu era melhor que aquelas pessoas. Eu falava, por que ele foi promovido e eu não? Não é possível. Sou melhor que ele, eu tenho mais resultado que ele. E aí foi num processo de coaching, né? Que eu tava fazendo e aí eu entendi que era o meu comportamento. E aí minha coach me deu um enquadro, né? Falou, olha pra você. Olha como você reage nessa situação. Olha como você se posiciona. Olha isso, olha aquilo. Ela falou, com esse comportamento seu, você não vai conseguir ser promovido. Porque naquele nível que você quer chegar, são outros comportamentos. Você precisa mudar bastante coisa. Então, a sua parte técnica, a sua visão de gestão é maravilhosa. Só que se você não mudar seu comportamento, você não vai crescer. E aí foi um trabalho que nós fizemos de 4 meses, eu mudando meus comportamentos de uma forma muito dolorosa. Dá um exemplo de um que você falou, cara, isso aqui... Por exemplo, eu ia numa reunião e eu tomava uma chamada de atenção lá muito agressiva e a forma como que eu respondia não era boa. Não era que um diretor espera. Então, às vezes eu estava certo, mas eu batia de frente, queria jogar as informações, não era daquela forma. Então eu precisava entender qual é a mensagem que estava sendo passada, não entrar na emoção, pensar e depois eu apresentar isso de uma forma mais tranquila, mais informação, né? Não de uma forma, responder de forma agressiva, por exemplo. Então o feedback entrava na sua identidade e aí gerava uma confusão e... E muitas vezes, em certas situações eu sabia que, por exemplo, um supervisor de uma outra área, ele queria me prejudicar para ter um benefício próprio, né? Que isso tem muito no meio corporativo. E no dia a dia com concorrência acaba tendo também. Então eu não estava conseguindo lidar com isso. Então eu queria ir pro embate, né? Provar que eu estava certo. Até por defesa, era um mecanismo, né? Então isso estava causando uma impressão que eu não estava preparado mentalmente, emocionalmente para lidar com um nível maior de gestão, porque isso acontece toda hora. Então esses foram dois, tem muitos outros pontos, né? Mas esses dois são exemplos de que eu estava precisando mudar isso. E foi muito rápido, eu comecei a mudar esses comportamentos eu estava indo contra aquilo que eu pensava que era o padrão, certo, né? Contra o seu padrão, né? Mas eu consegui melhorar alguns comportamentos e depois de 6 meses eu fui promovido. Foi entendido que eu estava começando a ter maturidade para estar num nível assim. Então esse foi um momento. E outro momento que eu senti que tinha até uma virada foi no ano que eu resolvi pedir demissão para voltar para Araraquara e para montar o meu negócio. Então tive uma virada. Foi no ano que meu filho nasceu também. Então meu filho nasceu, não estava tendo muito tempo para ele. A minha esposa estava ficando muito sozinha, estava longe da família e já não estava mais contente com o trabalho, né? Tava querendo mais, queria ter mais liberdade, ter mais voz, né? Eu queria alguma coisa diferente. Então, nesse momento, eu tive uma reunião que eu participei lá que me deu um estalo. Falei, cara, agora eu preciso, não dá mais. Eu preciso tomar uma decisão agora. Então, eu tomei uma decisão, foi no final de ano, assim, nessa época, eu tomei a decisão, pedi demissão e voltei pra cá. Não tinha decidido ainda o que eu ia fazer, mas eu dei um passo de coragem, de mudar de vida e depois o universo me ajudou, né? Então, primeiro eu dei o passo, depois eu fui recebendo as informações que eu precisava. Então foram esses dois momentos. Um, para eu poder destravar meu comportamento, para poder ser promovido e estar numa posição melhor.
E o segundo foi que eu tava numa reunião onde não tava nada mais fazendo sentido pra mim. Falei, cara, não dá mais, acho que chegou o meu limite. E aí me deu um start pra poder mudar minha vida mesmo. Foi aí que deu a virada que eu saí do mundo corporativo e fui começar do zero de novo. Doido, Eu né? ganhava bem, tava bem posicionado, tudo, mas já não tava mais feliz. E aí eu priorizei minha família, priorizei aquilo que eu gostaria como pessoa, estar vivendo. Uhum. E a parte profissional, depois, com o tempo, eu fui conquistando de novo. Hoje o Luigi tá com quantos anos? Tá com 7. 7 anos já, né? 7 anos. Caraca. E o que que a paternidade te trouxe de aprendizado nesses 7 anos de Luigi na sua vida? Trouxe muita coisa, né? Primeiro, de ser exemplo pra tudo, né? Então, eu não posso falar pra ele não fazer uma coisa que eu faço. E eles cobram, né? Uhum. É muito gostoso isso, porque eles cobram. Mesmo pequenininho, eles estão vendo, né? Então, se eu falar pra ele não comer o doce, eu não como doce, então eu não posso... Se eu falar pra ele não tomar um refrigerante, eu tenho que ser o exemplo de não tomar. Se eu falar pra ele praticar um esporte, então eu tenho que praticar um esporte. Ó, ele vê o pai fazendo, né? Estudar mesmo. Ele me vê estudando e ele sabe que o pai dele estuda, então ele vai estudar também. Então primeira coisa é isso, é ser exemplo para tudo que a gente quer que ele seja, né? E a gente tem que se vigiar também, né? Exatamente. A gente escorrega, mas tem que estar sempre vigiando. E também, assim, desperta um sentimento, assim, de cuidado, de amor, de entender que ele tá descobrindo as coisas, né? Muitas vezes a gente quer que o filho tenha um comportamento com uma visão de adulto, mas ele é uma criança ainda, né? Então ele tá descobrindo as coisas, aquilo precisa fazer sentido para ele precisa entender mais. Muitas vezes eles não sabem lidar com as emoções. Tá descobrindo tudo isso. Então, isso tem feito, ao longo dos anos, eu me exercitar. De ter mais paciência, de entender o momento dele, de saber como falar, como conversar, de ter a paciência, de deixar ele se desenvolver. E isso acaba ajudando na liderança, né? Porque às vezes a gente está liderando uma pessoa mais jovem e... Na minha época eu era de um jeito, meu perfil era mas aquela pessoa é diferente. E é como se fosse um filho, né? Então muitas lições que eu aprendo em casa, sendo pai do Luigi, eu levo para a empresa. Uhum. Então tem que entender que em certos momentos eu sou um pai, não um pai, uma relação de familiar, mas de entender que ele está num processo de aprendizagem, que vai precisar se desenvolver em muitas coisas, no comportamento, e entender que ele está seguindo uma trajetória mais jovem, né? E eu não posso cobrar um resultado de uma pessoa já que está performando faz tempo, de uma pessoa mais jovem. Então, às vezes eu tenho que olhar como se fosse um filho e entender que ele tem um caminho para desenvolver, ter uma certa paciência. Não posso sair cobrando uma atitude que ele não está preparado para ter ainda. Então, às vezes eu quero cobrar uma coisa do Luigi, mas ele nem não vai entender isso. Na empresa é a mesma coisa, não adianta eu cobrar alguma coisa de uma pessoa mais jovem que ela não vai entender aquilo naquele momento. Então eu tenho que despertar aquilo naquela pessoa, mostrar a visão, explicar as coisas como é que funcionam, tentar colocar um pouco da visão para a pessoa começar a entender, absorver isso e aí gerar uma mudança. Não chegar e bater, né? Não chegar e dar uma bronca, né? Sem entender o modelo de mundo da pessoa, né? Sem entender. Ô, Caião, o que pouquíssima gente sabe sobre você e que você acha que você pode mostrar para o mundo hoje, assim? Eu acho que uma pergunta. Bom, acho que pouquíssima gente sabe que eu sou muito tranquilo em casa, no dia a dia, né? Às vezes estou no trabalho, a gente está naquele ritmo mais acelerado, mais agressivo, né? Então pouca gente percebe que eu gosto de estar em casa, que eu sou tranquilo, gosto de ficar com a família. Tem esse meu lado, né? Fora do trabalho, né? De descansar, de estar junto, de curtir isso. Pouca gente sabe também desse meu lado mais espiritualizado, da energia, da fé, né?
quem está muito próximo de mim sabe, mas a maioria das pessoas não. Quando a gente está no negócio, parece que você é muito... não tem coração, é seco, só pensa em trabalho, né? Mas tem um lado humano também. Então pouca gente conhece o meu lado mais humano, da fé, da energia, de buscar me desenvolver, de estar com a família, de valorizar essas relações humanas mais próximas, né? Pouca gente conhece esse meu lado. Sim. Quem está mais próximo de mim sabe. Às vezes você olhando um vídeo no Instagram, olhando uma reunião, soa que você é uma pessoa às vezes mais arrogante, só pensa em negócio, só esse lado de business, né? Mas tem um lado humano, né? O Caio como pessoa, como filho, como pai, como marido, que é bem diferente disso, né? Mas você sabe que hoje, eu, tanto também no mundo dos negócios, mentorando uma turma de empresários, eu vejo que o mundo espiritual, ele está cada vez mais presente no mundo dos negócios. As pessoas, elas estão tendo a consciência de que sem fé não dá. Então, eu vejo que no passado as pessoas faziam essa distinção. Não, negócio é só número, racional e tal, e espiritualidade deixa para você ir na igreja ou onde você quer frequentar. Só que hoje não. Hoje eu vejo que está muito presente dentro do mundo dos negócios a fé, a espiritualidade, seja ela qual for. Né? Não dá para dissociar. Né? Porque muitas vezes a gente vai pela técnica, vai pela inteligência emocional, vai pelo racional, vai pelo psicológico, e mesmo assim, sabendo de tudo isso, não vai. E aí a gente já dá aquela pelada, né? Lá pra cima e fala, cara, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo, que eu não tô percebendo. E hoje os empresários, eles têm muito latente isso. E eu não sei se não tinha antes, sabe? Mas eu acho que até tinha. Só que hoje as pessoas, elas estão mais livres e corajosas para falar desses assuntos, sabe? Para trazer esses assuntos pro mundo empresarial, porque a gente vive num momento onde as coisas estão se conectando mais, né? E precisa, porque vai ter momentos de desafio, que nem uma pandemia, que vai precisar de um salto de fé, que vai precisar de um... Cara, eu tenho que ir. E aí, como faz, né? Tem tudo isso. Antes parecia que se você fizesse uma terapia ou tivesse um lado espiritual desenvolvido, parecia uma fraqueza, né? E não, hoje a gente percebe que a gente vai conseguir prosperar através disso, né? Uhum. De você estar bem, de você se conhecer, de você melhorar, de você estar conectado com Deus. E a partir disso, isso vai te destravar muito mais, né? Uhum. Mais do que a técnica, mais do que o que você aprende de negócio. Então, o que você aprender sobre você, sobre o seu desenvolvimento e sobre as pessoas, né, o funcionamento do universo em si, a partir disso que você, evoluindo nesse aspecto, vai conseguir mais prosperidade. Sim. E às vezes não é só dinheiro em si, né? A prosperidade não está ligada necessariamente a dinheiro, né? Está ligado a você conseguir evoluir sua vida de uma forma com que você se sinta bem e vai tendo alegria. Obviamente que os negócios são importantes, você ter um conforto financeiro também é bom, mas não é suficiente. Não preenche, né? Não preenche, você está num momento que financeiramente bem, mas não está feliz. Né? Isso já aconteceu comigo. Então, a partir do nosso desenvolvimento, da nossa espiritualidade, da nossa evolução como ser humano, e também levando isso para outras pessoas, é que a prosperidade vai vir. Tanto no você atingir coisas que você quer como pessoa, como família, e nos negócios também, é natural. Sabe que esse é um assunto que eu gosto, porque eu vejo muita gente confundindo prosperidade só com ganhar dinheiro, fazer grana. E aí a espiritualidade, ela diz que prosperidade é o quê? É você crescer segundo o seu propósito. Sim. Entende? Então, primeiro ponto. Tá, qual que é o propósito de cada ser humano? É uma grande pergunta, né? Só que antes de entender propósito, é muito importante entender identidade, né? Que aí é o autoconhecimento, é você buscar saber quem você é, quais são os seus valores, qual é a sua essência. E no meio empresarial, eu vejo que isso é uma confusão muito grande. Porque às vezes rola aquela competição por grana, né? Sim. Por conta bancária mesmo, né? No mundo empresarial. Ah, mas se eu sou consultor, eu também, vamos ver quem tem a conta mais gorda. Cara, não necessariamente é isso, né? Ou status. O status e tudo mais, entende? Então, eu entendo que se você está dentro do seu propósito, do seu caminho, das coisas que
que está direcionado para sua vida, nos seus valores, a prosperidade ela é natural. Ela vai acontecer se você está alinhado, né, dentro do seu quadrado ali. Sim. Se você sai disso, é onde dá as travadas na vida. Não é? É isso mesmo. Você já passou por isso? Já passei por isso. Primeiro, quando eu estava fazendo uma coisa preso a um salário. Eu estava trabalhando, fazendo coisas que eu não acreditava, que não estavam ligadas aos meus valores, por um salário. Então, eu tinha um bom salário, mas eu não tinha mais vontade de trabalhar, não tinha alegria de trabalhar. Uhum. Então, quando você começa a sair dos seus valores, daquilo que você acredita, por dinheiro, as coisas não vão dar certo, elas vão travar em algum momento. Uhum. E aí, quando também você começa a ter comportamentos, reações a certas coisas na vida de revolta, isso também vai travar a sua vida. Então, se teve uma dificuldade, não é pra entrar na vibe de ficar revoltado, não. Ninguém gosta, mas para, entende por que aquilo tá acontecendo, entende o que você fez, porque a causa vai estar em você. Normalmente, quando aparece um desafio, uma dificuldade, é um momento que o universo está te provando, Deus está te provando para você parar e melhorar alguma coisa. Então, toda a dificuldade que a gente vai tendo, pode ter certeza que em algum momento você, como pessoa, falhou em alguma coisa ou precisa desenvolver alguma área. Uhum. Então, eu gosto muito dessa linha, de você estar bem com você. Então, você está de acordo com seus valores, está de acordo com o seu propósito, está fazendo bem? Como que estão suas reações perante os problemas? Então, esse alinhamento vai fazer você subir, senão você começa a travar. Se você começa a ficar muito agressivo, porque você ficou nervoso com uma coisa, se revoltou e começa a ficar agressivo, vai te trazer problema. Se você começa a duvidar da fé, duvidar de Deus, duvidar de tudo, porque aconteceu um problema, isso vai te desviar do seu caminho. Se você está fazendo uma coisa única e exclusivamente por dinheiro, você pode até ganhar, mas depois você não vai conseguir ter uma prosperidade a longo prazo. Então eu acredito muito nisso, não é uma opinião pessoal minha, mas eu tenho essa visão. Porque na minha vida, por vários momentos que eu percebi que eu me desviei, vieram os problemas. Então eu tive uma dificuldade, desviei do meu foco, da minha personalidade inclusive, isso gerou problema. Uhum. Quando eu voltei, as coisas melhoraram de novo. Então eu acredito muito nisso. E assim, toda dificuldade que aparece, eu já vou com a consciência de entender, cara, o que eu preciso melhorar agora? Por que isso apareceu agora? O que eu preciso mexer aqui? Eu preciso perdoar, preciso melhorar minha comunicação, ou tô trabalhando demais, estou esquecendo de outras coisas, o que está acontecendo? Aí eu paro, começo a pensar, entender, analisar e eu percebo, acho que é aqui, ó. Aí eu vou lá, corrijo a rota ali, eu percebo que depois melhora. Então, isso a todo momento, né? Uhum. A gente vai tendo desafios em todo momento e tá evoluindo em todo momento. Uhum. E é importante ter essa consciência de que a gente está em constante desenvolvimento, que a gente precisa parar e entender o que nós fizemos, o que a gente pode melhorar para conseguir seguir com um caminho melhor. Avançar, né? Eu penso que tudo está dentro da gente. Tudo tem a ver com a nossa atitude, com a nossa fé, com a nossa visão, com a nossa forma de pensar e com as nossas reações. Uhum. É um plantio. Plantou alguma coisa que não é boa, vem a conta. Vai colher, né? Vai colher. Então, eu já tive várias colheitas, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vem percebendo. Fala, pô, essas atitudes minhas aqui fizeram com que desencadeasse um problema aqui. Não é culpa daquela pessoa, né? Foi uma consequência das minhas atitudes. Vai tendo essa clareza, né? Ter essa clareza, né? De não culpar o outro, não culpar o mundo, não culpar os terceiros, não. Entender que eu tive uma atitude que despertou aquilo ou que aquilo aconteceu porque eu preciso melhorar algo dentro de mim. É um olhar de aprendiz, né? Um olhar de aprendiz. E por falar em aprendizagem, e você tem isso, você tá lá em mentoria com o G4, com a turma do Thales Gomes, com a turma do Alfredo Soares, né? Você também já veio fazer PNL comigo, né? Você, seus sócios, e tá em constante desenvolvimento. Qual que foi o aprendizado mais profundo que você teve? Se conectando com mentores, buscando conhecimento para trazer para sua vida e, consequentemente, para o negócio? Primeira coisa é você ter visão de onde você quer chegar.
Então, você tem uma visão de onde você quer levar o seu negócio e de onde você quer levar a sua vida. E se isso está conectado. Então, o primeiro de tudo é isso. É você ter visão do que você quer. A falta de visão desencadeia muita coisa. Então, se você tem a visão, se você sabe onde você quer chegar, se tem um objetivo, tanto como ser humano quanto nos negócios, isso vai nortear muita coisa. E dentro de uma sociedade, isso é muito importante. Todos os sócios querem chegar no mesmo lugar? Querem. Todos querem pagar o preço para isso? Todos como pessoa querem pagar o preço para chegar lá? Se não, já não dá para seguir aquele objetivo, já vai ter que baixar a régua de novo. Porque isso vai te interferir na sua família, na sua energia, na forma como você vai trabalhar, na sua rotina, no seu dia a dia, né? Então isso é muito importante. Outra coisa muito importante é a cultura. Você tem uma visão e você tem uma cultura alinhada, a tua chance de chegar lá é muito grande. Se a sua cultura não estiver alinhada, se você não estiver bem identificado e praticando, as pessoas estiverem com a mesma cultura que você no time, você também não consegue seguir por muito tempo, você não sustenta. Então é muito importante você formar a cultura da sua empresa, né? Cultura não tem uma ciência exata, né? É um pouco do que se acontece no dia a dia e um pouco do que como os donos são, né? E da visão que é. Então, os valores da empresa vão estar ligados aos valores do dono, a cultura em si vai estar ligada a muitos hábitos que já tem na empresa, então você tem que entender muito bem isso, ter uma cultura muito bem definida e não abrir mão da cultura. Um exemplo, se tiver um cara que é muito bom, que ele performa muito, mas a cultura dele, os valores dele não estão conectados com a empresa, tira. Porque depois o efeito disso é muito pior. Então, visão da empresa e sua como pessoa tem que estar muito conectada. Cultura é muito importante, é fundamental. O pessoal fala que a cultura come estratégia no café da manhã, né? Isso é que vai fazer você a longo prazo ter um desenvolvimento. E depois, em todas as áreas, você ter processos bem definidos e feedbacks constantes, né? Correções de rota. Então, ter um a um com as pessoas, ter essa conversa olho no olho, entender o que está acontecendo, porque é ali que você sabe o que está rolando na empresa, né? Porque a pessoa não está performando, se é uma questão que ela precisa se desenvolver, se não está chegando condições para ela. E tendo esse contato frequente, você deixa viva a cultura, você tem a sua liderança ali muito próxima e você começa a entender o que você precisa fazer para ter mais resultado, né? Através das pessoas, né? Sim. Então, uma vez que tem os processos definidos, você ter uma gestão próxima, feedbacks constantes e entendimento para poder evoluir. Sim. Muitas vezes a resposta tá lá, né? Tá com um cara que tá fazendo o dia a dia. Exato. Tá mais fácil do que você imagina, né? Tá ali na operação. Tá ali, basta você ouvir, entender e tomar ações, ter atitudes para melhorar aquilo, né? Sendo desenvolvendo a pessoa ou sendo trazendo uma condição melhor. Ou implantando uma ideia que a pessoa deu. É isso aí. É isso mesmo, né? Tá na operação, né, cara? Na operação. Tem que descer e falar com a turma, né? No Lean, né? Tá na automobilística, tem o sistema Toyota, Lean, né? Tá no Gemba, né? Onde as coisas acontecem. Só que o Gemba é o chão de fábrica, onde as coisas acontecem, ou seja um escritório, né? Mas você tem que estar conectado com o Gemba, com o lugar onde as coisas acontecem. A operação de fato, de fato. E ali vão estar as respostas e vão estar as melhorias e você vai começar a sentir se a cultura está sendo ferida, né? Sim. Então é muito importante essa proximidade. E hoje tem muito empresário que ainda pensa que fazer mentoria, treinamento, essas coisas é jogar dinheiro fora, né? Você sabe disso, a gente está nesse ambiente e você está prosperando e tem conexões que provam o contrário. O que você pensa disso e o que você diria para um empresário que tem essa crença, essa visão de que ter um mentor, de ter alguém que pode ajudar ele na jornada é balela, é conversa fiada? Vai muito do que a pessoa quer. Se ele quer ficar fazendo a mesma coisa que ele tem, que ele faz, ter a mesma coisa que ele tem, ter os mesmos resultados que ele tem, então continua do jeito que tá. Porque a tendência é ficar daí para menos, né? Se ele quer alcançar um próximo nível, ele precisa
estar conectado com pessoas que vão ajudar ele a atingir um próximo nível. Se a gente está no nível, a gente quer atingir um nível superior, não tem muito o que fazer a não ser você buscar um caminho de desenvolvimento. Seja ele como pessoa, nas suas atitudes, ou seja ele num conhecimento mais técnico. Então, para você vender mais, por exemplo, você vai ter que começar a entender mais de pessoas, você vai ter que ter mais técnica de venda, você vai ter que aprender mais sobre marketing, você vai ter que ter um conhecimento que você não tem até o momento e colocar isso em prática. E isso vai te desafiar também como pessoa. Se você quer crescer sua empresa, você vai ter que se expor mais, ter mais gente, buscar estar em outros ambientes. E se você não se desenvolver para isso, você não consegue ficar naquele ambiente, você não consegue sustentar o resultado. Então eu vejo hoje que a pessoa que não tem um mentor, que não faz um trabalho de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, buscando conhecimento de negócio, tá fadado a fracasso. Principalmente porque hoje o mundo está mudando muito rápido. Os mercados têm mudado muito rápido, a IA está aí trazendo muito desenvolvimento, né? Então muitas funções já estão sendo substituídas, as pessoas estão mudando, as gerações estão mudando, está tudo mudando. Então se a pessoa também não estiver conectada com essa mudança interna e absorvendo o que o mercado está fazendo, vai ser engolido. É isso mesmo. Com certeza. E eu vejo que muita gente, cara, empresário inclusive, tem a crença de que, não, se eu ver um vídeo na internet eu já vou estar sabendo. Só que, cara, o movimento do mercado, se ele tá na internet é porque já passou. Se alguém já tá gravando conteúdo sobre, já foi. Então, a visão do mercado, ela não tá na internet, ela tá nos ambientes fechados, né? Sim. Então, onde os empresários estão conectados, estão com os mentores, com os grandes do mercado que estão tendo visão e trazendo. Então, eu vejo que isso é um grande diferencial de mercado, que tem muito empresário que ainda não consegue ver isso como um ativo para a empresa dele, que é a informação. Que é saber a informação antes, né? Ter privilégio de ter acesso à informação e a pessoas que estão com essa visão de vanguarda, né? E nisso os ambientes, eles fazem total diferença, né? E nesses ambientes você aprende o como, né? Você tem informação e tem um caminho, o como começar, o como seguir com isso. Alguém já fez, né? Alguém já fez. Por mais que você vai descobrindo coisas ao longo do caminho, vai adaptando, mas você tem uma direção, né? Então você sabe o que fazer e em qual direção seguir. E a partir daí, na prática, você vai aprendendo. Então é muito do que você vai fazer daqui para frente. O que já existe, essas informações que já tem, o pessoal já fez, já implantou, já tem um monte de gente fazendo. Mas a estratégia daqui para frente, e a visão e o como fazer, é que a gente absorve nesses ambientes e falando com pessoas que já estão um nível acima da gente. É outra história, né? É outra história. Caião, qual pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu te fizesse? Pra você responder. Onde eu quero chegar no futuro. Né? Tá, então, Caião, uma pergunta aqui boa, muito boa, que me veio um insight aqui. Aonde que você quer chegar no futuro? O que você está vendo para 2026 e os seus planos, a sua visão como homem de negócio e como ser humano? Veio essa iluminação aqui divina aqui. Sim. Como negócio, eu quero ter um ecossistema na construção civil conectado a construções inteligentes, né? Então, além de ter só a construção em si, eu quero ter um ecossistema que forneçam soluções e produtos inteligentes para a construção. Isso já não só a nível regional, mas a nível Brasil. Né? Estamos trabalhando para isso. E como pessoa, eu continuar me desenvolvendo para estar em ambientes, né? Em outros níveis. Ser um pai melhor, ser um marido melhor, estar presente em ambientes que eu me sinta melhor, para conseguir me desenvolver também como um empresário. Então, exercitar minha espiritualidade, estar com pessoas melhores, continuar aprendendo mais com isso, para me dar suporte para eu conseguir prosperar nos negócios também. Cara, essa pergunta foi boa, hein? Gostou dessa, né? Gostei. Foi muito boa. Tá curtindo o papo, irmão? Demais. Legal, muito cara. Gostoso, né? É um papo natural. Você isso sempre deixa a gente muito à vontade, nossas conversas são sempre muito boas, né? Tipo, é assim mesmo, né? É assim mesmo, é uma coisa natural. E uma oportunidade de falar para as pessoas sobre
Coisas que realmente a gente não vai estar falando no dia a dia, Na operação. na ali, operação, né? Exato. E muitas vezes o que a gente conversa aqui serve para alguém que está assistindo, Com certeza. traz uma né? visão diferente, um insight diferente, absorve algo que vai ser útil no dia a dia, né? Levar, né? Então a gente está encaminhando para o final e eu quero te propor uma dinâmica aqui nesse final. Vou imaginar que você tem aqui uma máquina do tempo, tá? E essa máquina do tempo ela pode te levar lá para o passado. E quando você entra nessa máquina do tempo e você vai lá para o passado, você tem a oportunidade de ser um mentor do Caio criancinha. Sei lá, com 5, 6, 7 anos, eu não sei qual a idade que vai vir aí do Caio criancinha para você. Mas você tem essa oportunidade de hoje, com a mentalidade que você tem, com a clareza que você tem, com tudo que você já construiu, de você ir lá no passado e dar uma mentoria, de mentorar a sua criancinha. E se você pudesse fazer isso agora, que na verdade você pode, né? Entrar nessa máquina do tempo e ir para lá e conversar com essa criança, qual mensagem que você quer passar e essa criança tá aqui nessa câmera. Mensagem é para você acreditar mais em você mesmo que você consegue. Muito bem. Acho que é uma mensagem que em muitos momentos eu achei que eu não ia conseguir, tive dúvidas de mim mesmo, né? E então, os momentos que eu voltei a ter confiança em mim é que eu consegui seguir. A coisa fluiu, né? A coisa fluiu. Então é ter confiança mesmo, confiar na gente, confiar no nosso potencial, fé, né? Exato. Que as coisas vão dar certo. Show de bola. Curtiu o papo mesmo? Curti muito, Felipe. Show. Então, cara, legal. como que o pessoal te encontra? Deixa suas credenciais, redes sociais aí, fala pra turma. Aí, nossa empresa é o Grupo OWN, nosso Instagram é grupo_OWN e o meu Instagram pessoal é Caio de João. Então, estou à disposição para apresentar a empresa para vocês, conhecer o nosso trabalho. Se alguém quiser também conversar sobre outros assuntos, né? Sobre terapia, sobre o lado mais espiritual ou sobre uma visão de negócio também, estou à disposição, vai ser um prazer. É isso aí, irmão. Gratidão, obrigado aí pela visita. Agradeço. Então, turma, esse foi mais um episódio do Initium Podcast. Se você tá aí no YouTube, curte esse episódio. E se você tá no Spotify também, se inscreve no canal do Initium Podcast para você não perder nenhum episódio com feras do mercado, empresários que estão aqui querendo passar conhecimento para vocês. E até a próxima. Tchau!